Olá, começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comerciário, que você assiste todas as manhãs, segundas-feiras, em www.secor.org.br, também em tvosasco.com.br, pelos canais 3 da operadora NET, 8 da Vivo Fibra e 22 da Megabit. Hoje nós vamos falar aqui com o Wilson Roberval. O Wilson Roberval, que já esteve aqui conosco falando a respeito do seu livro Todo o Sistema de Educação é Educação Ambiental, e voltou aqui para falar mais um pouquinho, falar da importância da educação ambiental, né, da preocupação da sociedade com esse tema tão importante aí nos tempos atuais. Tudo bem, Wilson? Tudo bem, meu caro. Muito obrigado aí pela participação, por reservar um espacinho na sua agenda para vir conversar novamente aqui com o comerciário e com a comerciária, viu, Wilson? Muito obrigado. Jefferson, eu é que agradeço por essa oportunidade de mais uma vez estar aqui. Agradeço a você, Jefferson, a Arruda e ao Sindicato Secor por mais esse convite. Com muito prazer, aceitei. Temas importantes para a gente debater aqui. Também conosco o nosso companheiro, o nosso diretor de comunicação, Arruda. Tudo bem, Arruda? Tudo bem, companheiro Jefferson. Tudo bem, companheiro Wilson Roberval. Obrigado aí por ter reservado um espaço na sua agenda para falar um pouco da natureza, para falar um pouco do meio ambiente, né? Que as pessoas têm que cuidar, na realidade, porque sem ele nós não seria ninguém, né? Iria tudo por água abaixo, né? E o meio ambiente a gente tem que preservar, porque enquanto uns têm o interesse de preservar, outros estão destruindo, né? Principalmente os governos golpistas, né? O governo golpista também está querendo acabar de uma certa forma com a nossa Amazônia, né, companheiro Jefferson? Então isso é triste demais, né? A gente vai discutir isso aí ao longo do programa, né? Eu queria dizer assim, esse programa ele é gravado, você não está vendo ele ao vivo, mas aqui nós temos 3 exemplares do livro do Wilson Roberval, que vão ficar disponíveis aí para as primeiras 3 pessoas que ligarem agora, nesta segunda-feira do Inédito aqui. Você entrou em contato através do telefone da TV ou do WhatsApp da TV, é o 981420208, 981420208, e você mandando a sua mensagem, as primeiras 3 pessoas que mandarem a sua mensagem vão receber aqui o livro do Wilson Roberval, e vem retirar aqui na TV. Wilson, conta um pouquinho pra gente como é que foi aí, antes da gente entrar na questão do livro, sua trajetória na questão do meio ambiente, na defesa do meio ambiente. Então, Jefferson e Arruda, na verdade, a minha trajetória no processo da meio ambiente, está trabalhando, é que há 28 anos atrás, nós criamos, inclusive, uma entidade chamada Conselho de Proteção ao Meio Ambiente de Osasco. Eu fui o presidente fundador dessa entidade e fundamos essa entidade exatamente para trabalharmos o meio ambiente. Eu consegui realmente vir à luz de que meio ambiente não é o que o pessoal confundem aí com o meio ambiente. Não são as coisas, não são os recursos naturais. Porque o meio ambiente, na verdade, é a terra, é o ambiente onde nós estamos. Já falei É tudo, né? Na verdade, tudo. na verdade, é onde tudo está. Às vezes você tem, é tudo. Muita gente tem esse processo de o meio ambiente é tudo. Mas o meio ambiente é onde tudo está. Na verdade, a definição de meio ambiente é o meio aonde estão os seres vivos. É meio ambiente para os seres vivos. Então, na verdade, não é tudo, mas é onde tudo está. E como é que começou o seu envolvimento com esse tema? Então, Jefferson, aí, passando-se um pouco tempo, eu fui fazer um curso, uma pós-graduação em Educação Ambiental, aí pela Universidade Unifiel. E ao estudar ali, a tentar, quando chegou no momento de defender a tese, o meu professor, Ricardo Crespino, perguntou, professor, qual vai ser a tese que você vai defender? Eu falei para ele, doutor Ricardo, eu vou defender educação ambiental para recuperação de recursos naturais, ou seja, educação ambiental para recuperação de recursos naturais. E naquele momento eu senti que ele se espantou um pouco, porém, meio ambiente já existe, ele me falou. Eu falei, exatamente, estou falando para você que todo o sistema de educação é educação ambiental e meio ambiente é o meio onde estão os seres vivos, não são os seres vivos. Passados 6 meses, então, ele disse, professor, vamos defender a sua tese. No primeiro momento eu assustei, né? Falei com você na entrevista passada. No primeiro momento eu fiquei assustado, e agora? Mas 6 meses após, irmos tomar um cafezinho, ele falou, professor Wilson, nós vamos defender a sua tese. Aí eu respirei fundo,
e Encarou aí o defendemos desafio, a tese e, de repente, a tese virou um livro. Tá aí. E como é que é esse conceito de por que todo o sistema de educação é educação ambiental? Então, Jefferson, essa é uma pergunta bacana, porque eu sempre gosto, alguém sempre pergunta, por quê? A educação acontece no meio ambiente. Eu falei que meio ambiente é a terra, meio ambiente é aqui onde nós estamos, meio ambiente é a sala de aula, e ao professor dar uma aula de matemática, história, geografia ou qualquer matéria, se ele está dando uma aula no meio ambiente, então é por isso que eu digo educação ambiental. Todo sistema de educação é educação ambiental. Por quê? O cidadão está dando aula no meio ambiente, na sala de aula, no meio ambiente. Né? O meio ambiente é o meio onde estão os seres vivos. Alunos não são seres vivos? Então... Agora, apesar dessa simbiose com o tema aí, né, dessa coisa tão interligada, você acha que os espaços de educação são, de fato, bem aproveitados para discutir a questão do meio ambiente, apesar de todo o sistema de educação ser um sistema de ser educação ambiental? Pois é, Jefferson, eu acho, como eu coloco a educação ambiental para a recuperação de recursos naturais, e eu tenho conversado com uma série de professores, eles têm entendido realmente a minha tese, mas infelizmente não é trabalhada nas salas de aula, não é trabalhado nas escolas, não é trabalhado na sociedade. Infelizmente não é trabalhado. Precisa trabalhar. Estou tentando incentivar. Eu até tenho dito que talvez sou um Galileu Galilei da vida, que a tese de Galileu Galilei veio entrar em vigor quantos anos depois? Mais de 200 anos após ele realmente falar da tese, né? Quase matavam o rapaz, e no momento que quiseram realmente falar, falaram para ele assim, olha, você vai tirar a tese ou vai morrer? Ele falou, eu vou retirar a tese, mas que a Terra gira, gira, não é? Então, mas e quantos anos depois é que veio entrar em vigor esse processo aí da tese do Galileu Galilei, que não era o Sol que girava em torno da Terra, mas sim a Terra gira em torno do Sol, não é isso? Não, mas é uma questão importantíssima, porque assim, a questão da educação ambiental, porque assim, eu tenho a impressão que não tem outra forma de preservar o meio ambiente a não ser conscientizar as pessoas, não é isso, Roberval? Com certeza, com certeza. O meio ambiente, ele para conservar os recursos naturais, o que eu chamo de recursos naturais? Você vai perguntar depois aí. Então, para preservar realmente os recursos naturais, há uma necessidade do cidadão saber quem são os recursos naturais, o que são os recursos naturais, para que realmente possa preservar e ter um interesse. Né? Como falaram para o cidadão que recursos naturais são as árvores, né? E aí o cara... Parece que está longe, né? E aí o cidadão plantou na frente da casa lá, com incentivo, às vezes até de uma administração pública, plantou lá um ficus na frente da casa e de repente esse ficus começou a estourar a estrutura da casa desse cidadão. E aí o outro vizinho ficou sabendo, ele não vai querer plantar uma árvore, porque sabe que essa árvore, esse recurso natural, vai, né, deteriorar ali a casa dele depois. Então, na verdade, esse processo aí, a gente está defendendo de que quando alguém vai fazer um plantio de uma árvore, precisa ter uma orientação da administração pública, né, o engenheiro agrônomo tem que incentivar o cidadão que tipo de árvore ele deve plantar na frente da casa dele, ou se tem rede elétrica, qual é o tipo que deve ir ali, para que realmente esse cidadão não venha depois sofrer com aquela árvore que ele plantou na frente da casa dele, e para retirar não é fácil, né? Para retirar tem todo um processo da lei. Burocrático, né? Todo um processo burocrático, que se realmente ele tirar, ele poderá ser multado. Exatamente. A lei diz que será multado, então realmente precisa uma orientação a respeito disso. E a nossa clientela, o nosso aluno, o cidadão não é orientado. Pois é, isso é um processo complicado, porque se você orientar antes, evita tanto problema, né, da necessidade de corte de árvore, porque de fato acontece de começar a comprometer a estrutura de uma casa, né, o plantio inadequado de uma árvore inadequada pode comprometer a estrutura de uma casa e vira uma dor de cabeça para o dono, né, vira uma dor de cabeça para a comunidade, inclusive, as calçadas destruídas, as pessoas tropeçando nas calçadas, né? Com certeza, Jefferson, a gente vê, na verdade, árvores plantadas na frente de alguma casa, até eucalipto, esse próprio ficus que eu falei para você,
e o fixo ele estoura realmente, e o eucalipto cresce demais e às vezes cai em cima de casa, você sabe disso. E aí o cidadão não quer saber né? Então precisa ser orientado mesmo. O cidadão vai plantar uma árvore, então o engenheiro agrônomo vai lá e diz, olha, aqui você deve plantar um ipê amarelo, uma falsa murta. Né? Ele vai dizer qual é o tipo de árvore que ele deve plantar. Né? Se é frutífera, se couber uma árvore. E a frutífera, na verdade, eu aconselharia que fosse plantada em quintais, porque se você planta na rua um abacateiro, por exemplo, vai dar algum cara, problema, você estaciona o teu carro depois lá e o abacate vai cair em cima do carro, vai quebrar até o vidro do carro, vai amassar o carro. perigo até de acertar um pedestre, de machucar, até acertar o pedestre e machucar. Então, um pé de jaca, né? não vai funcionar muito bem. Vamos plantar frutífera, né? Então, e aí tem que ter uma preocupação com árvores boas, né? Aí nós temos uma série delas, como eu estou falando de ipê amarelo, às vezes cai a folha no tempo certo para esperar vir a chuva, né? Mas nós temos a chamada falsa murta, que ela é bem folhadinha e que vai colaborar o tempo todo com a liberação de oxigênio que é necessário para a nossa sobrevivência, né? Sim. Então você tem até que saber qual é o tipo que deve ser plantada, conforme a estrutura o engenheiro agrônomo vai falar, e preservar então os parques aí com outras árvores. Se tem um quintal bom, planta ali no meio do quintal, quer plantar um pé de jaca ali, plante um pé de jaca, plante um pé de manga, né? No seu quintal. Mas nas ruas, realmente, como alguém defende, tem alguém defendendo, mas porque não sabe, talvez não tenha um carro, né? E aí, de repente, se ele plantar uma mangueira, né, o cara vai passar correndo aí com o seu carro, aquela manga cair em cima, ele vai quebrar o vidro do carro. É verdade, é verdade. Agora, você pontuou um pouquinho antes da gente entrar aqui nessa questão, eu vou perguntar, e aí eu vou perguntar, o que você considera recursos naturais? Então, recursos naturais. São os recursos naturais. Não é nem eu, se você, de repente, buscar aí na mídia, realmente, no dicionário, você vai encontrar. Recursos naturais, no primeiro momento, o conjunto da fauna, o conjunto dos animais, todos nós. Recurso natural ou não? Sim. Recursos naturais, conjunto da fauna. E aí também chamam de recursos naturais o conjunto da flora. Né? Conjunto da flora, a partir da gramínea, a árvore aí que nós estamos falando, e a partir da gramínea. São recursos naturais? Claro. Ainda recursos naturais, os minerais. Aí eu defendo um pouco sólido, líquido e gasoso. E aí eu cumprimento. Esses recursos naturais, uma vez degradado, qualquer um desses recursos naturais, uma vez degradado, traz problema, então, ao nosso meio ambiente. A nossa fauna, falando de animais silvestres, por exemplo, temos aí uma dificuldade enorme aí com a nossa fauna, né? Os animais, a falta de animal, né? Inclusive para a rede alimentar, por exemplo, a cadeia alimentar, por exemplo, não é isso? Então você tem aí essas dificuldades. Então, recursos naturais é isso, sólido, líquido e gasoso, esses minerais degradados, inclusive o recurso natural, a fauna e a flora, degradado traz problema para onde? Para a terra. Quer dizer, tirou as árvores, então o sol e os raios ultravioletas vai prejudicar muito mais nós que estamos aqui, né, porque você tirou realmente esse recurso que produz aí o oxigênio para a nossa sobrevivência. Poluiu as águas, por exemplo, o grande rio Tietê aí, que eu estou, inclusive, por falar nisso, lembrando desse processo, desse recurso natural chamado recurso hídrico, água, nós temos o nosso grande Tietê aí, que eu tenho até falado, mano, estamos em um ano de eleição e... Ninguém está se colocando. Ninguém está se colocando. Eu até postei um videozinho a respeito, né? Não foi um áudio, tem um áudio e vídeo, falando que, inclusive, a gente pretende votar, mas votar em um candidato a governo e presidente da nação e deputados que tenham um compromisso com a recuperação dos rios, despoluição dos rios. E aí eu coloco a despoluição do nosso rio Tietê. Promessa antiga, né? Promessa antiga, que começaram, que inclusive eu fui convidado na época do governo Mário Covas para participar de um projeto que iam receber uma verba do governo japonês para despoluir o rio Tietê. E, na verdade, a gente não viu nada de despoluição do rio Tietê. O rio Tietê está mais poluído que nunca. Pois é. Não é?
Agora, você fala muito do seu livro a respeito da recuperação, né, da educação pró-recuperação de recursos naturais. Você acha que é possível, através da educação, formar a consciência dos cidadãos, né, dos jovens que estão nas escolas, para começar um processo de recuperação do meio ambiente a partir do cidadão? Meu caro Jefferson, só por meio dessa conscientização é que realmente vai haver esse processo de recuperação. Tem dado algum fruto, porque, inclusive, como eu falo em Osasco, com o nosso trabalho. Porque eu me lembro que, antes de trabalhar na Prefeitura de Osasco, por exemplo, e trabalhar aí a comunidade, temos feito muitas reuniões, você plantava árvores nesse município, de 100 árvores, sobrava 10. Então, 90% era perdida. Hoje você já sabe, já se vê um plantio já salvando 90%. Então, de 15 anos para cá, melhorou bastante. Isso eu estou falando de 15 anos para cá, até 15 anos atrás, Osasco você tinha uma destruição de 90% das árvores que você plantava. Hoje você tem uma conscientização de que só 10% está se perdendo. Tenho visto isso. Haja vista, temos plantado árvores numa escola próximo da minha casa, que é a escola do Dr. Aureliano Leite, e daquelas árvores que plantamos lá, plantamos, não sei se 25, e parece que 2 quebraram e já se refez e elas estão lá. Entendeu? Então, hoje, né? Aí você tinha um pessoal que às vezes vinha no Clube dos Tenentes, vem à noite fazer festa, e aquela garotada saía à noite e saía quebrando todas aquelas árvores que eram plantadas ali ao longo do Clube dos Sargentos. Hoje você já passa lá, você já vê que o negócio melhorou. Mas de fato, fazíamos plantio com a presença de escolas municipais e estaduais, fizemos muitos plantio com a presença de escolas estaduais e municipais, e isso realmente trouxe aí um processo de conscientização. Mas precisa trazer muito mais. O cidadão, o pai de família, ele precisa saber que precisa fazer alguma coisa para preservar realmente, para que o seu filho entenda essa necessidade realmente de estar preservando, aprendendo e defendendo realmente a preservação. E você acha que os municípios, o Estado, o governo federal estão fazendo a sua parte no incentivo da educação ambiental e no próprio processo de defender, de recuperar o meio ambiente? Tem políticas públicas efetivas para a defesa do meio ambiente? Olha, a política pública tem. Infelizmente, não é posto em prática. Alguns municípios têm feito um pouco. Nós temos hoje aí uns amigos, a gente aí criaram um grupo aí chamado Arborizando Osasco, está fazendo um barulho aí, você provavelmente, brevemente, põe ele em contato com vocês aí, para vocês também trabalhar. Tem um pessoal aí fazendo esse trabalho e tem uma consciência. Hoje, todos os dias da semana, nós temos aí um camarada que está fazendo os seus vídeos e postando e fazendo um barulho. Mas o incentivo ainda é muito pouco. O incentivo é muito pouco. E o Osasco precisa melhorar muito, Até o processo da qualidade das árvores que devem ser plantadas, eu falei para você, graças a Deus melhorou bem, mas precisa fazer muito mais. Nós temos que visitar famílias, nós temos várias casas aqui da região do quilômetro 18, por exemplo, todo Osasco, que você precisa visitar a família e dizer para ela, você precisa plantar uma árvore aqui na frente da tua casa. Não tem espaço. E você tentar mostrar, olha, mas nesse espaço aqui você pode plantar uma árvore de pequeno porte. Com certeza, se você falar isso com o cidadão, ele vai subentender e daí a pouco nós precisamos de incentivo. Esse incentivo da máquina pública. Agora, essa falta de incentivo, a gente imagina que é um problema que não é restrito a Osasco, Tem em todas as cidades, algumas um pouco mais, um pouco menos, mas vem desde o governo do Estado, desde o governo federal? Desde o governo do Estado e desde o governo federal. A gente não ouve falar de programas de recuperação ambiental, de incentivo ambiental, com tanta frequência, por exemplo, na mídia, a gente praticamente não ouve falar disso. É muito pouco. Com exceção dos programas de arborização dos municípios, Arruda? A gente ouve falar de programas de arborização, de plantio. Agora, outros programas ambientais, e devem ter muitos aí, programas piloto pelo país? Na realidade, com todas essas árvores que o professor falou que às vezes derruba um muro, derruba uma casa, mas a importância dela existir é legal. Eu até falo assim, às vezes eu fico chorando e começo a pensar
vendo o verde secando sem ninguém para cuidar. As atitudes do homem gostaria de entender como é que ele consegue ver o planeta morrer. A natureza acabando, sofre nós e os animais. Eles vão ficando extintos sem saber, por não ter o que comer, e a gente fica lutando sem encontrar uma solução. Não há salário que pague a essa degradação, esse descaso do homem com a vida, né? Daí o nosso repentista, o Arruda, já improvisando aí, emendando um poema aí na... É isso aí. Mas então, a gente justamente isso, a questão de... Você não vê programas assim... Não vê, Jefferson. Infelizmente, os programas são bem restritos. A Secretaria de Meio Ambiente você tem, a lei fala da recuperação dos recursos naturais. Até de todos os seres humanos ter direito a uma vida saudável. Porém, nesse processo aí, para ter uma vida saudável, você tem que ter uma recuperação de recursos naturais. Dos recursos naturais. Uma bela de uma arborização te traz uma condição especial para você receber, então, o gás necessário para a sobrevivência, né? A árvore, ela sequestra o gás carbônico e libera o oxigênio que é necessário para você respirar. Importante, você sai aqui de onde nós estamos, do centro de Osasco, num momento de sol muito quente, calor, e vai para o Parque Chico Mendes, ou aqui no Parque das Lindas Flores, ou qualquer um parque. Quando você adentra, você percebe, né? Você sabe que do sistema... Muda completamente, é um bem-estar, é uma outra coisa, né? Sinceramente, você sai do sistema Cantareira para a Praça da Sé, parece que é 8 graus de temperatura, de diferença do Parque do Chico Mendes até o centro de Osasco, é 3 graus de diferença. É diferença, sim, né? Sim, sem dúvida. Então, realmente, nos faz muito bem. E eu faço aqui até uma ressalva, dizer, não que não existam esses programas ambientais, a gente vê, agora, a gente não vê divulgação efetiva, né, desses programas ambientais. Ao contrário, inclusive, do que acontece hoje no meio corporativo, né? A busca por sustentabilidade, né, das empresas procurarem associar a sua marca a uma atitude de respeito ao meio ambiente, é muito mais intensa, muito mais visível do que dentro do próprio poder público, não é, Roderval? Com certeza. Hoje você tem uma comunidade, a própria comunidade escolástica já um pouco mais, a criançada inclusive, mais interessada. Mas aí você tem uma programação para o professor trabalhar, você tem umas referências lá que você teria que trabalhar a chamada educação ambiental. Mas foi uma confusão que fizeram na cabeça do professor, que o professor que dá aula de matemática, ele vai estar preocupado em preparar o seu aluno para responder a prova de matemática. Ciência, geografia, né? Então, para trabalhar todas as matérias é interdisciplinar, porque até fala no sistema da educação de trabalhar a matéria interdisciplinar. Toda matéria é interdisciplinar. Então, você tem que, quando eu digo educação ambiental, você vai trabalhar educação ambiental para a recuperação de recursos naturais, porque você vai falar realmente da necessidade da recuperação desses recursos naturais perdidos. Fauna, flora e os minerais. Quando estava falando a respeito do Rio Tietê. Rio Tietê, por exemplo, tem que haver uma despoluição. Essa água do Rio Tietê, se esse Rio Tietê for despoluído, nós vamos ter aí uma condição de água para lavar o quintal, por exemplo, água talvez até para lavar roupa, essa água dificilmente ela vai ser potável. Poderá ser potável, sei lá, mas diz que tem um metal pesado que não vai conseguir liberar mas você vai ter água aí, um rio limpo, alguém pode até tomar banho nesse rio. Provavelmente. Como já aconteceu no passado. Eu tomei banho no Rio Tietê. Eu estou em Osasco há 50 anos e tomei banho no Rio Tietê. Percebeu? Maravilha, né? Ali no braço morto do Rio Tietê. Hoje em dia é algo impensável, né? Hoje é impensável. Hoje você não tem, você tem esgoto. Os córregos da cidade é esgoto, né? Mas então, tenho certeza que políticos que vão ser candidatos e
né? Nós tivemos aqui uma entrevista agora há pouco do Valmir Precidão, que está sabendo que, de fato, precisa trabalhar para a despoluição do Rio Tietê. É um dever dos deputados, dos governadores gerais e dos governadores de estado e vereadores começar essa briga. Mas se a sociedade civil ainda é meio pacata. Eu acho que o sindicato, por exemplo, vocês também têm que, no processo das reuniões do sindicato, falar, olha, pessoal, nós precisamos plantar. Você tem árvores plantadas na sua casa? Não tem? Então, e precisamos cobrar dos governantes a despoluição do Rio Tietê. Coisa que precisa acontecer. Agora, por falar em política pública, né, no meio ambiental, você tem falado bastante aí nas suas aparições, nas redes sociais, a respeito da Agenda Ambiental na Administração Pública, a A3P. O que é a A3P, Wilson? Então, Jefferson, a A3P é uma pegadinha, por exemplo, que eu na verdade, eu falaria 3A e 1P, né? Mas aí puseram A3P, quer dizer, Agenda Ambiental na Administração Pública, está aí, ó, A3P, Agenda Ambiental na Administração Pública. Quer dizer, que é uma agenda que tem aqui defende as melhores práticas de sustentabilidade na administração pública. Então, a A3P, Jefferson, ela é um organismo que funcionou na Prefeitura de Osasco. Eu me lembro que participei talvez uns 10 anos, na administração do Emílio para cá, São Emílio e Jorge Lopes, né? E essa A3P é o seguinte, é uma agenda que todas as secretarias e departamentos precisam participar. Então, 2 elementos de cada secretaria. Esses dois elementos na Secretaria de Meio Ambiente, por exemplo, era para mobilizar os elementos da Secretaria de Meio Ambiente. Se for Secretaria de Saúde, os 2 elementos é para mobilizar o pessoal. A A3P, na verdade, ela visa o quê? A sustentabilidade. E para visar a sustentabilidade, o que precisa? Ela visa a economia da energia elétrica, a economia de águas e papéis, por exemplo. O poder público dando exemplo. Poder público dando exemplo, né? Então, e aí se fala do processo da reciclagem. Eu defendo muito o processo da reciclagem no processo da A3P. E o poder público é o responsável pela reciclagem. O poder público é o responsável pela coleta de lixo lá na nossa casa, né? Então, aí tem que trabalhar a comunidade para que essa comunidade possa separar o seu material e a prefeitura tirar 2 dias por semana para fazer a recolha desse material reciclável e fazer. Osasco não tem mais, o aterro sanitário de Osasco não tem mais vida útil. Você sabe que estão brigando aí para ampliar um pouco o aterro sanitário de Osasco. Vai ter que ampliar, mas vai estar cobrindo uma área. Você precisa ver quanto vamos perder de área verde, inclusive naquela região. Agora, essa questão da destinação do lixo é um pepino sério para todas as cidades, né, Meu Wilson? Deus, pepino sério. Como é que resolve isso, Wilson? Então, resolve isso com governos responsáveis, trabalhando junto com a comunidade. É fácil fazer isso. Existem empresas por aí que, eu estou sabendo, vou até tentar buscar mais fundo, que tem empresa por aí que ela vai recolher o material reciclável na casa das pessoas e fazer o processo de reciclagem sem custo para a prefeitura. Isso aí eu preciso ver se é verdade, mas eu sei que tem essa empresa que busca o material, todo o material reciclável e faz esse processo, né? O que o material, quase todo o material é reciclável. Para reciclar, para um aproveitamento, você tem não pode usar para essa lâmpada, papel higiênico, resto de comida, etc. Tal. Porém, por outro lado, você usa o resto de comida, casca de frutas, tal, né, para compostagem. Então, o que sobra para ir para um aterro sanitário é muito pouco. Porque até o material de construção, ele é um material que pode ser reutilizado, recicla para fazer novas construções. Já existe esse problema em Osasco, estava funcionando, eu não sei se hoje está funcionando. Eu, em janeiro, pedi exoneração aí na prefeitura, né? Então não sei se está funcionando. Mas precisa funcionar.
Aí, Precisa Wilson, funcionar. infelizmente, nosso tempo está chegando ao final. Eu queria agradecer aqui a tua participação. Obrigado, Wilson, por estar aqui com o nosso comerciário, com a comerciária. Arruda, obrigado pela participação também. E você já sabe, não fique só. Fique sócio. Confira no site do seu sindicato, em www.secor.org.br, os benefícios e vantagens de ser um associado. E eu aguardo você na próxima semana. Até lá.